uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo estejam com todos. Nós estamos nessa série de mensagem, como foi, como deve ser, onde estamos vendo o livro de Atos. E hoje nós veremos o discurso do apóstolo Pedro. A pregação, a primeira pregação do apóstolo Pedro. E a pregação ela é dividida em 3 partes. Nós veremos a primeira parte hoje, que está lá no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 14 até o verso de número 21. Abra lá sua Bíblia, Atos 2, dos versos 14 ao verso 21. Atos 2, dos versos 14 ao verso de número 21, o discurso de Pedro, parte número 1, diz assim a palavra de Deus: Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhe: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro a vós, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isso é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, amém. Abaixe sua cabeça. Pai amado, nós estamos nesse momento, Deus, diante da Tua palavra. Nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, que nos guie, Pai, em meio a esses versos. Fale ao nosso coração, Deus. Nós possamos compreender, Senhor, o que o Senhor disse de fato, e que isso possa ressignificar a nossa vida, Pai, ao ponto de nós sairmos daqui bem melhores do que nós entramos, Senhor, ao ponto de lá fora as pessoas realmente perceberem a mudança que o poder do Evangelho proporciona na nossa vida, Senhor. Obrigado por esse privilégio, Deus. Obrigado pela Tua graça. E essa oração que nós fazemos, Pai, não é dos nossos méritos, mas dos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos no domingo passado que a promessa feita pelo Senhor Jesus, que ao retornar a Deus, ao retornar ao Pai, ou seja, ascender aos céus, Ele enviaria aos discípulos o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Não que os discípulos eles não tivessem o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar em mim e você quando nós nos convertemos verdadeiramente, genuinamente a Cristo. Mas agora, o Espírito viria com poder sobre os discípulos, a fim de capacitar todos os apóstolos e os demais discípulos, a igreja de Cristo naquele momento, a cumprir a missão dada a eles de pregar o Evangelho a todas as nações. Nós vimos também, domingo passado, a perplexidade que os judeus de origem estrangeira, que estavam lá em Jerusalém naquele dia, no dia de Pentecostes, como eles ficaram, ouvindo aquele som estarrecedor que descia do céu com o Espírito Santo de Deus, e que além de chamar a atenção de todos que ali estavam, fizeram com que corressem para a casa, muito provavelmente de Maria, mãe de João Marcos, onde ficava o cenáculo que os discípulos se reuniam com frequência. Nós vimos também no domingo passado a perplexidade maior daquelas pessoas que, quando ouviram os discípulos tomados pelo poder do Espírito, falando das grandezas de Deus, as verdades do Senhor, cada um na
própria língua materna deles, ou seja, cada um ouvindo no seu próprio idioma, e espantados em saber que aqueles homens eram homens simples. Falam de simples galileus, iletrados, pescadores, pessoas comuns do povo, realizando um feito impressionante assim. Vimos no texto também, domingo passado, que essa multidão era composta de judeus piedosos, ou seja, judeus que levavam um relacionamento com Deus a sério, que cumpria à risca as leis de Moisés, que dizia para eles se reunirem pelo menos uma vez no ano, nas 3 grandes festas do calendário judaico. Então o Espírito Santo do Senhor toma os discípulos que saem do cenáculo, provavelmente rumo ao templo, e enquanto eles vão caminhando, iam dizendo a todos as grandezas de Deus em diversos idiomas, fazendo com que aquela multidão se aglomerasse em volta deles. E eu creio de forma bem particular que no átrio do templo, ou seja, na entrada dos judeus estrangeiros no templo de Jerusalém, no espaço onde poderia caber tantas pessoas juntas assim, porque as ruas eram estreitas naquela época. E o milagre aconteceu. Aqueles homens iletrados, galileus ignorantes, segundo o olhar da maioria, estavam falando no idioma de todos os que ali se encontravam. Uns perguntaram o que aquilo ali significava, pois eles estavam entendendo tudo na sua própria língua, por serem de fora de Jerusalém. E os que eram da Judéia, ou seja, que nunca saíram dali, que não conheciam esses idiomas, por não entender uma palavra sequer do que eles estavam dizendo, zombavam dizendo que eles estavam o quê? Bêbados, embriagados. Então o Senhor levanta o seu servo Pedro, mais uma vez, assim como fez para liderar a escolha de Matias para a vaga de Judas. Deus levanta seu servo, que toma a frente de tudo aquilo que estava acontecendo, exatamente naquele momento, para proferir o seu primeiro sermão com poder, com ousadia, através da capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, que acabara de descer naqueles servos. Amém, irmãos? O sermão de Pedro, ele é dividido em 3 partes. Nós veremos a primeira hoje. E a primeira é a explicação à multidão sobre aquilo que estava acontecendo. Lembra? A multidão estava, mas o que isso significa? Os que estavam ouvindo e entendendo tudo nos idiomas, mas o que isso significa? E os que não eram, os que eram locais, que não falavam os outros idiomas, eles estão tudo bêbado. Então essa era a questão. E Pedro, ele vai explicar à multidão tudo aquilo que estava acontecendo. Eles perguntavam o que significava. E a segunda parte do sermão, Pedro vai explicar sobre o motivo daquilo que está acontecendo. A motivação daquilo que está acontecendo. E a terceira parte, Pedro vai chamar todos aqueles que ali estavam ao arrependimento de sua vida de pecados. E hoje nós veremos a primeira parte desse sermão, que é maravilhoso, sensacional. Pedro, Deus usou muito esse servo ao longo, eu fico impressionado porque Pedro havia acabado de negar Cristo 3 vezes, mas Deus foi lá e restaurou o servo e levantou ele, o mais improvável naquele momento, mas quando Deus tem propósito na minha e sua vida, irmão, confie no Senhor, amém? Muito bom. E hoje nós vemos a primeira parte desse sermão, então vamos lá ao texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, e leia novamente comigo o verso número 14. Então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhe: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Meus irmãos, quando se trata de dizer ao mundo as verdades de Deus, as grandezas de Deus, as grandezas do Senhor, o seu amor, a sua justiça, Deus sempre irá levantar servos como fez com Pedro. Deus já o havia capacitado com o poder do seu Santo Espírito. E o coloca em posição de abrir a sua boca para falar àquela multidão. Imagina,
uma pessoa com nenhuma qualificação para fazer aquilo. Meus irmãos, essa é a forma que Deus usa para que o Evangelho chegue ao destino final, o coração e a mente daquele que ouve. E isso, irmãos, tem que falar muito a mim e a você. Será que eu e você conseguimos lembrar toda vez que Deus fez exatamente assim comigo e com você? Colocando o ouvinte ali, ó, na nossa frente, abrindo assim uma porta escancarada, uma porta imensa de oportunidade, criando o momento certo, o ideal, para que nós cumpramos mais essa etapa da missão. E a gente, de forma, digamos, medrosa, temerosa, nos calamos, não abrimos a boca, não aproveitamos essa oportunidade, e temendo muito mais a homens do que a Deus, nós permanecemos calados. Ou se falamos algo, né? Irmão, complicado, difícil mesmo, só Deus na causa, e ponto, e ponto. Será que isso foi só comigo? Com mais alguém aqui? Com certeza, irmãos, eu não estou sozinho nessa, eu tenho convicção disso e Deus sabe. Mas Pedro, o que ele fez? Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, que isso fique claro a vós, escutai as minhas palavras. Pedro chamou a responsabilidade do momento, Pedro entendeu o tamanho da porta que Deus abriu, e abriu a sua boca. Leia comigo o verso 15. Escutai as minhas palavras. Esses homens, eles não estão embriagados, como pensais, visto que é apenas o quê? A terceira hora do dia. Meus irmãos, terceira hora do dia significa 9 horas da manhã. Era 9 horas da manhã. Naquele tempo, falar que alguém estaria bêbado às 9 horas da manhã era complicado, né? 9 horas da manhã, dificilmente você encontrar alguém bêbado naquela época às 9 horas da manhã. Pois o povo não tinha realmente esse hábito de encher a cara, encher a lata às 9 horas da manhã. Coisa que nós não podemos fazer no dia de hoje, infelizmente. Porque ficar bêbado às 9 da manhã naquela época, todos iriam concordar que era um tremendo absurdo. E hoje em dia, coisa mais normal do mundo. O que Pedro está dizendo? É que o significado daquilo às 9 da manhã não era resultado de uma bebedeira. Ninguém estava bêbado ali. Aí então Pedro vai e diz o significado daquilo. Leia comigo o verso 16. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E o que especificamente Pedro está afirmando aqui? Presta atenção no que o profeta Joel disse. Não precisa abrir não, mantenha aberto aí, que eu vou ler aqui. Joel 2, de 28 a 32. Depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Ou seja, Pedro, ele vai repetir praticamente de forma idêntica o que o profeta Joel disse que aconteceria naquele dia, exatamente naquele dia. E por que eu digo praticamente? Porque Pedro faz uma mudança significativa em comparação ao que o profeta Joel disse cerca de 700 anos antes. E a mudança de interpretação que Pedro faz
está no início do verso 17 de Atos 2, do livro que a gente está lendo aqui. E lá em Joel, está no início do verso 28, do capítulo 2. Então, vamos entender isso aqui. Irmãos, o profeta Joel, ele escreve no início do verso 28, que eu acabei de ler, o seguinte: depois disso, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. E Pedro, aqui em Atos 2, e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre as pessoas. Joel usa a expressão depois disso, e Pedro usa a expressão nos últimos dias. Essa é a diferença. E por que Pedro ele vai mudar a interpretação aqui? Para a gente entender isso, precisamos entender a cabeça de um judeu no tempo do profeta Joel. E o que Deus está revelando a Pedro nesse momento aqui, nos tempos de Cristo. Depois disso, dito por Joel, tem o significado de que depois do que ele disse como profeta, seria a chegada dos últimos dias. É o que Joel está dizendo. Depois disso, seria a chegada dos últimos dias. E o que é essa chegada dos últimos dias? É a chegada do Messias. Era o que o judeu do passado cria. O Messias, quando viesse, seria o tempo que Deus iria instaurar o seu jugo sobre o mundo, julgar o mundo, estabelecer o seu reinado de paz, ou seja, o dia do Senhor era o que o profeta Joel acreditava que seria nesse momento. E Pedro, vivendo nesse momento, vivendo nesses dias, Pedro vai e diz que não era dessa forma. Pedro vivendo nesses dias, Joel acreditava ser os últimos dias, o tempo do Messias. E Pedro entende que aquele momento que eles estavam vivendo não era o fim dos últimos dias, mas o início. Um acreditava que era o fim, ali é o dia do Senhor que vai chegar e vai acabar com tudo. E Pedro, vivendo naquele tempo, entendeu que não era o fim dos últimos dias, mas o início. Joel acreditava que o dia do Senhor seria quando o Messias viesse. E Pedro sabia pelo próprio Messias que o dia do Senhor seria na sua segunda vinda. Amém? Confuso, né? Mas entenderam por que a diferença entre essas duas expressões usadas no mesmo verso? Ficou claro, irmão? Sim ou não? Amém. Então tá bom. O que Pedro está dizendo é que o início dos últimos dias, ou seja, a contagem regressiva para o grande dia do Senhor, começou exatamente naquele dia de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo sobre o seu povo. Naquele momento o cronômetro havia sido disparado por Deus. Agora era questão apenas de tempo. Portanto, igreja, preste atenção no que eu vou dizer. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias, que iniciou exatamente no dia de Pentecostes. E irá se encerrar esse período dos últimos dias no dia do Senhor. Os últimos dias, biblicamente falando, não são os últimos dias da humanidade. Lá na frente no tempo, como a gente gosta de pensar, né? Os últimos dias lá na frente e vai chegar. Não. Os últimos dias começaram há 2000 anos atrás, em Pentecostes, no dia de Pentecostes. E é isso que Pedro está dizendo aqui no livro de Atos. Portanto, nós já estamos vivendo os últimos dias. O que isso significa? Significa que pela palavra de Deus, não tem mais nada para acontecer. Nós já estamos no período que corresponde aos últimos dias. Ou daqui para frente é apenas o que? Degradação de tudo o que há. Olhem para fora. Olha para fora. Você vai entender o que eu estou falando. O que melhora a cada dia? Nada. Só degradação. O mundo como nós conhecemos, ele irá se encerrar quando Cristo voltar pela segunda vez. O reino do Messias, ele já foi inaugurado. Cristo, ele já está sentado à destra do Pai.
Jesus tem todo o poder na terra e nos céus. Irmãos, Jesus reina. Amém? Então Pedro diz no verso 17: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. É o que vimos até agora. Mas Pedro vai continuar, lê comigo, do verso 17 ao 18 agora. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão. Meus irmãos, tem duas coisas bem importantes aqui. A primeira delas é o Espírito Santo agindo sobre o povo de Deus de forma uniformemente agindo sobre o povo de Deus, sobre todos. Já no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele era concedido como capacitação apenas para quem? Para juízes, para reis, para sacerdotes, para servos de Deus que se destacavam para cumprir o quê? As ordens de Deus. Os servos do Senhor tinham o Espírito Santo. Mas a capacitação, o poder do Espírito, a qual todos receberam agora em Atos de forma por igual, no passado, somente a alguns Deus permitia que isso acontecesse. Mas agora, o mesmo Espírito que capacitou Davi, o mesmo Espírito que capacitou Isaías, que capacitaram todos os juízes, agora seria derramado também sobre filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas, sem exceção. É o que Joel disse e é o que Pedro confirma. Agora todos fazem parte do povo de Deus. Receberá o seu Santo Espírito e sua capacitação para cumprir o mandamento de Deus, de ir e pregar o Evangelho a todas as nações. Ou seja, no Antigo Testamento, todo servo piedoso, ele tinha o Espírito. Mas nem todos eram capacitados para cumprir as ordens de Deus. Mas agora, nos últimos dias, segundo Pedro, o Espírito Santo concede a todo o seu povo, a capacidade de servir a Deus, para que seu reino avance sobre toda a terra. Amém, irmãos? Sabe o que Pedro está falando aqui? De quem Pedro está falando? É de mim e de você, irmão. É de mim e de você. Não olha para isso aqui como, olhando para trás. Não, ele está apontando para mim e para você. Para mim e para você. E o segundo ponto aqui é a restauração da profecia entre os servos de Deus. Olha que interessante. O último profeta tinha sido quem? Quem foi o último profeta do Velho Testamento? Vai ganhar um doce hoje no final, quem falar? Quem? Profeta Malaquias. Ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Cerca de 400 anos antes de acontecer isso daqui. E tanto Joel quanto Pedro estão dizendo que o tempo de profecias seria restaurado. Nesse tempo de Pedro, e foi exatamente o que aconteceu. Deus concedeu aos seus discípulos no dia de Pentecostes o conhecimento, o espírito profético, para que eles pudessem o quê? Escrever o Novo Testamento, para que eles pudessem anunciar o que iria acontecer. Veja, por exemplo, o apóstolo João, na ilha de Patmos, tendo o livro de Apocalipse todo revelado a ele pelo Senhor. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios, profetizando sobre o que seria a ressurreição dos mortos. Ou em 2 Tessalonicenses, Paulo profetizando sobre quem? O anticristo. Ou Pedro, na sua segunda carta, profetizando sobre o novo céu, a nova terra, enfim. O espírito de profecia havia voltado para os apóstolos e discípulos de Cristo, que nos deram a última parte da revelação de Deus, a parte que faltava, que é esse livro aqui, esplendoroso, que está na minha e na sua mão. Amém, irmãos? Amém.
Eu fico impressionado com isso. O Novo Testamento é o cumprimento profético da igreja de Cristo Jesus. E hoje, é claro, que nós temos já essa profecia completa. Ela já foi realizada no Novo Testamento. E nós não temos como dizer que esse espírito profético, similar ao Antigo Testamento, aos apóstolos, aos autores do Novo Testamento, não temos como dizer que ele permanece na igreja nos dias de hoje. Não temos. Biblicamente falando, nós não temos. Porque afirmar isso seria o mesmo que dizer que o que haveria que ser revelado no Novo Testamento, isso aqui não acabou ainda. Ou seja, o Novo Testamento ainda está sendo escrito. É assim que você crê? Creio que não, meu irmão. O Novo Testamento está fechado. Tudo que deveria se cumprir no Novo Testamento sobre o Velho Testamento, se cumpriu em Cristo Jesus. É o que a própria palavra de Deus diz a mim e a você. Porque afirmar isso seria o mesmo que dizer que as coisas continuam, que isso ainda não acabou. E ele está aqui, ó, na minha e na sua mão. Já há cerca de 2 milênios na mão do seu povo, guiando, dando direção, exortando, consolando. Tudo que haveria de ser profetizado, conforme disse Joel, lá no Antigo Testamento, e Pedro confirmando nesses versos, já aconteceram. O Evangelho de Cristo Jesus e tudo que foi revelado aos apóstolos sobre o desdobramento para onde o Evangelho aponta, em suma, é a última revelação profética de Deus para o homem, para mim e para você. Amém? Olha aqui que Hebreus 1, verso 1 e 2 fala, presta atenção. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Mesma expressão que Pedro está usando. Meus irmãos, o entendimento de forma equivocada disso vem promovendo verdadeiras aberrações teológicas ao longo de toda a história da igreja. O catolicismo romano, por exemplo, afirma que as verdades bíblicas através da denominação romana ainda continuam em expansão, em crescimento, em acréscimo. É o que você aprende lá. Não é, o cânon não está fechado. Haja vista a quantidade de livros que ele tem que o cânon evangélico não tem. Ao longo dos séculos, através dos papas, através principalmente da tradição, novas revelações de Deus vêm surgindo e sendo acrescentadas como sendo inspiradas por Deus. Os Mormons, por exemplo, acontece a mesma coisa. Eles afirmam que são a revelação de Deus para os últimos dias. O islamismo, que está tão em moda hoje no mundo todo, acontece o mesmo. Maomé reivindica a ele a aparição do anjo Gabriel como trazendo a revelação final, a revelação dos últimos dias. Meus irmãos, todas essas religiões reivindicam para si que as revelações proféticas dadas por Deus se fazem de verdade através só deles. Só deles. Ou vocês acham que esse negócio de dizer que aqui tem profeta, isso é coisa de agora? Não. Não, irmãos. Isso é muito mais antigo do que eu e você possamos imaginar. Irmãos, sobre o assunto profecias, o apóstolo Paulo trata muito bem sobre isso em 1 Coríntios 12, 13 e 14. Paulo nos mostra que a profecia tem a ver com o quê? Com pregação, com exortação, com aplicação da palavra de Deus na vida do homem. E não simplesmente prever o futuro, como a maioria das pessoas gosta de fazer. Amém, igreja? É palavra de Deus. É pregação, exortação, aplicação da palavra de Deus. E não só prever futuro. Enfim. Nós, como crentes em Cristo, temos que procurar compreender as verdades bíblicas reveladas tão somente no que a própria Escritura diz,
sem tirar e sem pôr. Nunca perca, preste atenção, igreja, por favor, nunca perca o olhar de Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Preste atenção. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que vós já pregamos, seja maldito, seja anátema. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar o evangelho diferente daqueles que já recebestes, seja anátema, seja maldito. Amém? Leia comigo os versos 19 e 20. E mostrareis feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, e fogo, e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Meus irmãos, o que será que o profeta Joel, e agora Pedro, querem dizer sobre isso aqui? Afinal de contas, nada disso aconteceu no dia de Pentecostes. Se você ler lá, não tem nada disso lá. Irmãos, mais uma vez a profecia aponta para onde? Final dos tempos. Eles começaram o assunto se referindo ao dia da vinda do Espírito Santo e termina apontando para o final dos tempos, tanto Joel quanto Pedro. O dia da vinda de Cristo. Você tem curiosidade em saber como vai ser quando Jesus voltar? Aqui, ó. Está aqui. Aqui está a descrição de como será o fim. Lembrando que nós estamos no período que corresponde os últimos dias. E quando esses últimos dias forem acabar de fato, mesmo para valer, tudo isso que irá acontecer será visto, perceptível por toda a terra. Nós vimos isso aqui em Apocalipse recentemente, lembram? E aqui tem um ponto que revela o quanto nosso Deus, Ele é misericordioso, apesar de toda a maldade, toda a corrupção do homem, toda a corrupção do meio do seu coração. Leia o verso 21 comigo. E acontecerá que todo aquele, ou seja, estamos nos últimos dias, encaminhando para o final, e acontecerá que todo aquele nesse período que invocar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. Amém, igreja? Amém. Aqui está, eu e você, porque nós cremos nisso daqui. O que esse verso aqui significa? Significa que desde Pentecostes, com a chegada do Espírito Santo, capacitando a sua igreja a ir por todo o mundo, pregando o Evangelho de Jesus, até esse dia em que nós percebemos esses sinais em cima no céu, embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se escurecendo, a lua tornando sangue, todo aquele que crê nessa pregação, que sairá da boca dos seus servos, da sua amada igreja, todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome santo de Deus, será salvo. Amém, irmãos? Isso aqui é eu e você. Isso aqui é responsabilidade minha e sua. Percebe, irmão, a importância de abrir a boca? Enquanto ainda há tempo, nós estamos nos últimos dias. Eu gostaria de caminhar para o fim aqui, fazendo algumas aplicações para mim e para a sua vida, sobre tudo que nós vimos essa noite. E a primeira delas é que apenas o milagre em si, o sobrenatural em si, ele não converte, ele não salva, não convence ninguém. Ninguém. Lembra de Cristo? Cristo passou 3 anos fazendo coisas que... Cristo, 3 anos. O que a Bíblia relata, e a própria Bíblia diz que é impossível colocar tudo que Cristo fez. E Ele fez. Após 3 anos, tinha 120 pessoas só na sua igreja. Ou seja, o sobrenatural em si, isso não convence ninguém. Não convence ninguém. Se não vier com explicação de palavra de Deus, pelo entendimento dado pelo Espírito, não há convencimento.
É isso que o texto diz a mim e a você. O povo ouviu o estrondo da descida que o Espírito Santo causou. O povo viu os galileus iletrados falando num monte de idioma. Ainda teve alguns que disseram, está tudo bêbado isso aí. O que convence é a palavra de Deus, guiado pelo seu Santo Espírito. Se for só o milagre, se for só o sobrenatural, as pessoas irão crer naquilo que elas já creem. Pode ser o milagre que for. Se eu não entender o porquê daquilo, eu vou crer no Deus tal, eu vou crer no santo tal. Será eles que receberão o crédito. Sem palavra, sem direcionamento espiritual, não será Deus, não será Jesus, mas aquilo que eu e você já cremos. Cristo passou 3 anos fazendo isso daqui. E toda a multidão o seguia, a maioria queria o quê? O que a maioria queria? Milagre, sobrenatural. E apenas 120 pararam para ouvir. Que são essas 120 que estão no dia de Pentecostes. E o resto? Quem buscava os milagres, o sobrenatural, aplaudiram quando penduraram o Senhor naquela cruz. O texto também nos aponta para uma urgência que temos em cumprir a missão dada por Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias, o período final, a reta final. Nós não podemos esperar mais, não podemos desperdiçar as oportunidades dadas por Deus, não podemos mais fazer cara de paisagem diante de uma porta aberta de Deus para pregar o Evangelho. Não podemos mais sair, é complicado, é difícil mesmo, só Jesus na causa, é só Jesus na causa mesmo, mas não é do jeito que você está me falando, não do jeito que estamos lidando com isso. Temendo a homem, mas eu vou perder um amigo, que vergonha, que isso. Levando em conta muito mais a nossa zona de conforto do que a responsabilidade que nós temos. Pare de fugir, irmão. Para de se esconder. Para de se omitir. Abra a sua boca. Abra a sua boca e fale. Fale sobre Deus, fale sobre Cristo, sua graça, sobre o seu juízo que virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. E a pessoa passa a vida buscando milagre. A pessoa passa a vida correndo atrás de sobrenatural. A pessoa passa a vida buscando o dom. A pessoa passa a vida buscando aquilo que não tem poder para salvar quem quer que seja, inclusive ela mesma. A pessoa passa a vida buscando o que não terá, sem perceber que o que lhe é mais importante já foi dado em Cristo Jesus. Quando não, passa a vida inteira vendo o trem assim, passar na sua frente, esperando o quê? Que o condutor pare para Vossa Senhoria poder adentrar ao vagão de primeira classe. Acorda, irmão! O trem está passando. Ele não vai parar. E pior, não tem ninguém gritando, desesperado para essa pessoa. Se lança, rapaz, a porta aberta aí, se lança. Ninguém avisando ele que precisa de bilhete. Ninguém avisando ele que a passagem já foi paga na cruz do Calvário. Por um preço. Vocês não têm ideia do preço que foi. Que a ele basta apenas o que? Dar ouvidos à palavra. Dar ouvidos à pregação. Que tem que sair da sua boca, irmão. Sabe por que ele não sabe disso? Sabe por que ele ainda está para perder o trem? Sabe por que o destino dele, a estação final dele, será o inferno e não o céu? Porque ninguém avisou ele a tempo. Porque ninguém fez com ele o que Deus esperava que você fizesse, que eu fizesse, irmão. Porque ninguém abriu a boca. Olha a sua volta. Olha dentro do seu lar, dentro do seu círculo familiar, o seu ciclo de amigos. Quantas pessoas estão exatamente assim, irmão?
E vão continuar assim, sabe por quê? Porque nós não estamos abrindo a nossa boca. Mas Pedro abriu a dele. Os discípulos abriram a dele. Algum servo fiel abriu a boca dele. A mim e a você, cumprindo assim a vontade de Deus para ele. Mas e a nossa? E para mim e para você? Agora é a nossa vez. Agora, não depois, não amanhã. Amanhã pertence a Deus. Não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá todos os dias de falar de Cristo às pessoas. Amém, igreja? Milagre, pelo maior que possa ser, não convence ninguém. O nosso silêncio vai convencer menos ainda. Pregue a palavra. Cresça em graça. Cresça em sabedoria, em relacionamento com Cristo e cumpra a missão, meu irmão. Cumpra a missão, minha irmã. Pregue o Evangelho. Ai, pastor, mas eu não sei, pastor, como é que fala? Nós estamos aprendendo tudo isso. Tudo isso. Mas cadê você, irmão? Cadê você, irmão? Você não vem ao culto? Culto de ensino, que é fundamental para a igreja. Cadê você, irmão? O irmão não vem ao culto. Irmãos, veja bem. Eu sei que tem pessoas que não podem estar aqui. Que tem realmente problemas de tempo, de agenda. Deus conhece o meu e o seu coração. Eu estou falando, Deus está falando, é para aquele que pode. Ele pode estar aqui. Ele pode estar aqui, mas ele não está aqui. Aí a porta aparece, é difícil, né, irmão? É complicado. É verdade, só Jesus na causa mesmo. Você acha que isso é pregar o Evangelho? Essa responsabilidade é minha e sua. Minha e sua. E não se iludam. Isso aqui será cobrado de mim e de você. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos orar a Deus.